Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia para Day Trade aqui no gráfico de 60 minutos em ótimas ações. A gente vai precisar do Prior Quote da mínima de ontem. Então você insere aí no seu gráfico esse indicador aqui com essas configurações. Calcular sobre a mínima, período, dia anterior. E aí você vai obter essa linha marcando a mínima do dia anterior aqui no gráfico de 60 minutos. Essa estratégia ela vai operar somente na compra, aqui no intervalo da abertura do dia, o horário de abertura, até 1 hora da tarde. Esse vai ser o nosso intervalo de funcionamento para executar a ordem de compra. E o nosso sinal de compra ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai querer que algum candle feche pelo menos 1% abaixo da mínima de ontem. Nessa situação você percebe que a gente teve a mínima de ontem exatamente nesse ponto. E aí você percebe que esse candle foi pintado de verde pelo seguinte motivo. O fechamento dele foi pelo menos 1% abaixo da mínima de ontem. Toda vez que isso acontecer a gente vai ter o nosso sinal de compra. Veja aí que a gente teve esse candle com uma variação de menos 1,11% de distância para a mínima de ontem. Isso aí cumpriu, com a nossa distância mínima necessária de 1%. Feito isso, nós vamos entrar na compra na abertura do candle seguinte, é uma entrada a mercado. Vamos colocar um alvo de 1%, vai ficar mais ou menos aqui, e vamos ter um sinal de saída no final do dia, 4 horas da tarde. Se o alvo de 1% não for atingido, a gente encerra a operação 4 horas da tarde. Esse setup possui stop? Originalmente não, mas a gente pode colocar um stop de 5 a 8%. É claro que isso vai afetar as estatísticas de diferentes formas, porém é aceitável. Nesse caso aqui a gente está mostrando a estratégia simplesmente com um sinal de saída no final do dia e com um alvo de 1%. Na maioria das vezes é isso aqui que vai acontecer, o alvo vai ser atingido. Essa é uma estratégia com uma ótima taxa de acerto, conforme você vai ver aqui. Vamos pegar outras situações, e você percebe aqui, a abertura do dia, esse candle abriu e fechou nesse ponto aqui. A gente teve aí uma distância do fechamento do candle para a mínima de ontem de menos 1,31%. Isso aí bateu a distância mínima necessária de 1%, então a gente vai entrar na compra na abertura do candle seguinte, uma entrada a mercado, e a gente vai aí, colocar um alvo de 1%. Alvo atingido nessa operação. Veja aí, temos mais uma situação aqui acontecendo. Olha só, esse candle ele abriu nesse ponto, fechou nesse ponto, é o primeiro candle do dia. E aí você pega aqui, você compara o fechamento dele com a mínima de ontem, a gente teve uma distância aí de menos 1,85%. ele cumpriu com a nossa condição de compra, por isso ele foi pintado de verde. E a gente vai entrar na compra na abertura do candle seguinte com um alvo de 1% e o alvo já foi atingido. Se você está gostando do vídeo, dá uma clicada no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro sempre que a gente venha trazer aqui algum acompanhamento de estratégia com estatísticas, Não deixe de dar essa clicada no like. Então vamos lá, para mais uma situação. Tivemos aqui o candle abrindo nesse ponto e fechando nesse ponto aqui. A mínima de ontem foi aqui, quando você pega e compara com o fechamento desse candle, a gente teve aí uma variação de menos 1,29%. Ele cumpriu com a distância mínima necessária de 1%, por isso foi pintado de verde. E a gente vai entrar na compra na abertura do candle seguinte, uma entrada a mercado com alvo de 1%. Outra situação, veja aí, abertura nesse ponto, fechamento nesse ponto, a distância aqui, de menos 4,70%. Então ele cumpriu com a distância mínima necessária de 1% com relação à mínima de ontem. Como nós vamos fazer apenas uma operação por dia, então tá tudo certo. A gente vai entrar na abertura do candle seguinte, vai entrar da mercado com alvo de 1%. Tá aí, o alvo foi atingido aqui em mais essa operação. Tivemos outra operação aqui. Esse candle conseguiu aí fechar a menos 1,55% da mínima de ontem, dentro do horário de funcionamento, que vai da abertura do dia até 1 hora da tarde. Então a gente entrou nesse ponto com alvo de 1%. Tá aí o alvo atingido. E o último exemplo que eu quero dar para vocês, tivemos aqui a mínima de ontem, esse candle fechou com uma distância de menos 1,17%,
Cumprindo com a distância mínima necessária de 1%, então a gente vai entrar na abertura do candle seguinte com alvo de 1%. Se caso o alvo não for atingido, a gente encerra no final do dia. E foi exatamente o que aconteceu. Nessa situação a gente não conseguiu atingir o alvo. Então a operação foi encerrada no final do dia. Na abertura do candle de 4 horas da tarde, a gente teve um prejuízo de menos 2,11%. Vamos agora estudar as estatísticas dessa estratégia em diversas ações. Quero mostrar como que esse é um setup muito interessante, aí com ótimos números. Mas antes eu quero deixar aqui com vocês um recado. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição. Veja só aqui na TASA 4, gráfico de 60 minutos, como que ficou essa estratégia de day trade, né? Que na verdade é o setup MS10, é uma versão desse setup, né? E nós temos aí essa curva de capital ascendente aqui na TASA 4 desde 2017. Com esses números aqui, ó, praticamente 200 operações com 70% de acerto, payoff de 0,72, fator de lucro de 1,87 e drawdown de 11%. As operações da estratégia você pode ver aí, você pode pausar o vídeo e analisar. E podemos ver aqui que é um setup de day trade, né? Setup de day trade. E quando ele não tem o alvo atingido, ele vai encerrar a operação 4 horas da tarde. Veja aí na EG3, gráfico de 60 minutos, uma curva de capital ascendente desde 2017. E temos aí esses resultados aqui, ó. 85 operações, 70% de acerto, payoff de 1,50, fator de lucro de 3,61, drawdown de 5%, um drawdown muito baixo, né? Essa é uma estratégia de day trade aqui no gráfico de 60 minutos. Veja só aqui na EQTL3 de gráfico de 60 minutos, tivemos aí esses resultados aqui, ó. 131 operações com 71% de acerto, fator de lucro de 2,20, tá aí, ó, drawdown de 15%, curva de capital extremamente ascendente aqui na EQTL3 gráfico de 60 minutos. Veja só a curva de capital na LREM3, tivemos aí uma curva de capital extremamente ascendente também, desde 2017, com esses números aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e analisar os números da estratégia aqui na LREM3, gráfico de 60 minutos, e percebemos aqui um drawdown bem baixo de 9,60%, né? Veja só aqui os resultados na Multi3, gráfico de 60 minutos, tivemos aí também uma curva de capital ascendente com esses números aqui, ó. Pode pausar o vídeo e analisar os números da estratégia nesse ativo. Veja só aqui na Fleury 3, gráfico de 60 minutos, tivemos aí essas estatísticas aqui, ó, 67% de acerto com payoff de 0,81, e aí todos os números da estratégia. E essa foi a curva de capital. Então não deixe de conferir o nosso site, tá certo? E nos vemos aí no próximo vídeo.